Amigos queridos, convidamos a todos a nos reunirmos em nome de Jesus, sintonizados com o seu Evangelho de amor, para buscarmos neste manancial as respostas para todas as questões do Espírito. O roteiro iluminativo que, se percorrido palmo a palmo, nos conduzirá ao estado de espíritos regenerados e felizes. Ampara-nos nesta hora, Senhor, em que em Seu nome nos reunimos, buscando-Te a presença em nossas vidas, através dos Seus mensageiros, benfeitores espirituais responsáveis por este Evangelho, que solenemente apostos aqui estão, para poderem derramar sobre nós as mais lúcidas compreensões da verdade, do bem e da caridade. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos, lúcidos, a serviço do bem, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro deste capítulo, nas bem-aventuranças, está a melancolia daqueles que, tendo tido oportunidade de serem felizes, não observaram. E hoje nos sentimos distantes de um estado que nos foi possível ser melhor. Essa é a nostalgia do espírito, que perdeu as derradeiras oportunidades e hoje arca com a consequência dos seus atos. Então diz o Evangelho: lembrai-vos de que tendes a cumprir durante a vossa prova na terra uma missão, de que não suspeitais, seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Nós temos dito todos os dias que, enquanto nós não sentirmos verdadeiramente o que é a justiça de Deus, nós não aceitaremos as provas como sendo caminhos para o nosso aperfeiçoamento, para a resolução das nossas pendências morais. E todas as vezes que nós nos lançamos a questionar as leis divinas, no que se refere às provas, nós estamos no estado ainda da recusa e da rebeldia quanto a um processo que vai nos redimir quando bem observado. Ainda seguindo o livro da Esperança, na lição em louvor da alegria, nós vamos asseveras que o mundo é imenso vale de lágrimas. Se a gente pergunta o que é a vida para você, o que é o mundo, muitas pessoas dizem é imenso vale de lágrimas. Outros dizem aqui nós só sofremos. A vida é um amargor para mim, porque só há dor e só há sofrimento. Asseveras que o mundo é imenso vale de lágrimas, cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra. Porque a pessoa cai diante de um obstáculo qualquer do seu processo reencarnatório, chorar os infortúnios da terra de braços cruzados. E Emmanuel diz: possuís duas mãos por antenas de amor, capazes de improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Quando nós sentimos o mundo um amargor,
ou um imenso vale de lágrimas, nós estamos na ociosidade. Porque o espírito que está na operosidade do bem, o bem operoso, ele não vai sentir esse imenso vale de lágrimas, porque ele está no vigor da ação do bem constante. E se nós perguntarmos para esses espíritos o que pensam da vida, jamais vão dizer que a vida é um vale de lágrimas. O que diriam então os espíritos mais felizes de que estamos numa oportunidade bendita de socorrermos uns aos outros e que não podemos perder tempo nessa ociosidade de cruzar os braços para chorar os infortúnios da terra? Então, serão capazes, nesse linguajar poético de Emmanuel, de improvisar canções de felicidade e esperança, né? Cantando, a exemplo dos primeiros cristãos que cantavam hinos de louvores, os cristãos verdadeiros também cantam a canção da felicidade, da esperança, né? As canções que trazem para nós um estado vibratório bem superior. Outro bloco de sofrimento diz assim: trancas-te em aposento solitário para a cultura da irritação. Então há pessoas que são isoladas e se guardam em quartos solitários para que essa irritabilidade cresça, alegando que os melhores amigos te não entendem e perdes horas inteiras de pranto inútil. Muitos de nós, muitas vezes, diante de um obstáculo muito pequeno, que simbolicamente seria um pedregulho, lidamos com o pedregulho como se estivéssemos lidando com a montanha. E nós então damos àquele minúsculo pedregulho um valor de sofrimento muito maior do que na verdade é para nós. E aqui, olha, tanto quanto o bloco anterior, esse também, perdes horas inteiras de pranto inútil, que é a vitimização. Então a pessoa só sofre, só chora, só lamenta, e isso é um arrastamento que vai crescer. E diz, assim como Emmanuel disse que tínhamos duas mãos por antenas de amor, ele está dizendo, senhoreias, dois pés, à maneira de alavancas preciosas, prontas a te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas que as tuas, junto dos quais um minuto de tua conversação ou leve migalha do que te sobra te granjeariam a compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. Emmanuel está dizendo que diante das provas, das dores do mundo, nós passamos por convites de que, apesar da dificuldade, muito podemos fazer por aqueles que estão ao nosso entorno, que a mínima leve migalha poderia granjear simpatia e compreensão da família. Ele está dividindo em blocos onde as pessoas sentem essa melancolia, essa tristeza e que não encontram às vezes uma causa aparente. Em verdade, existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior. Mas esses são raros os espíritos que vieram de um plano superior na condição de tarefeiros. Esses espíritos sentem mesmo uma perda de um lugar ou de espíritos que eram altamente agradáveis à convivência, expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que registram no âmago do próprio ser consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga de céu, suscetível de identificá-los no plano celestial que esperam. Nós podemos, esses espíritos podem, esses que vieram de colônias espirituais superiores à Terra, eles criam um estado vibratório
no seu entorno muito semelhante ao ambiente espiritual de origem, porque aquilo são construções e ele traz o cenário espiritual que lhe é próprio, onde quer que ele esteja. E ele vai criando, então, oásis espirituais nos seus redutos de trabalho, onde as pessoas vêm sorver daquelas emanações. E muitas vezes o espírito que ali construiu seu espaço espiritual já não está mais encarnado, mas está concretizado no plano da matéria as criações mentais desses espíritos superiores. Então, consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga abertura de céu, suscetível de identificá-los no plano celestial que esperam ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva, como quem guerreia o culto do entorpecente. Então, nós estamos refletindo os vários tipos de tristeza. Tristezas fundamentadas pela nossa ignorância, pela recusa das provas, as tristezas que nos aprazem porque temos por hábito sermos, entre aspas, vítimas e sofredores, que são os nossos vícios, e tem também essa melancolia edificante, que o espírito espera realmente retornar a um ambiente que lhe era muito agradável. Mas a exemplo de Bezerra e Eurípides, que vieram de outros sistemas planetários, eles honraram as suas missões aqui na Terra a tal ponto de já terem podido retornar se o quisessem há muito tempo, mas não o fizeram. Não o fizeram porque se dedicaram amorosamente à humanidade da Terra. Então é muito importante nós entendermos isso, a abnegação do espírito que aprendeu a nos amar e não quer mais voltar enquanto um de nós estiver vinculado ao seu coração. Enquanto um humano da Terra estiver orando em favor dos benefícios, eles estarão, porque estão a serviço do bem e a serviço da caridade. Então é diferente esse nível de nostalgia, de uma certa saudade, que é saudável nós termos, até dos nossos familiares queridos que já nos antecederam. É natural nós termos uma saudade saudável, de uma convivência boa, mas isso não precisa ser para nós tristeza nem amargura. Porque a tristeza e a amargura seria nós não sabemos lidar com o bem, porque isto é tudo para nos amadurecer, né? E finalizando, espíritos vinculados às diretrizes do Cristo, não podemos olvidar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exaltando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através de cânticos jubilosos, e termina com a sublime visão da humanidade futura na Jerusalém libertada, assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Muitas pessoas nos dizem: eu não vou escutar esse evangelho aí de vocês porque é muita tristeza, só fala de dificuldades que nós trazemos. Muitas pessoas nos dizem, né? E nós dizemos assim: é verdade. E precisam buscar outros alentos, porque o tempo desse espírito é outro. Mas se nós estamos naquela assertiva de que João Batista, ao simbolicamente nos convertermos ao cristianismo, disse: confessai-vos, isso não foi uma mera figura de linguagem. Foi uma proposta do cristianismo de que precisamos colocar para fora, identificar
quem somos. E Santo Agostinho tem um tratado sobre como entrar em contato conosco mesmo, no próprio Livro dos Espíritos, para continuar a tarefa de João Batista. Perceba-se, conheça-te, mergulhe no seu íntimo. Mas nós queremos nos conhecer com a lente das nossas imperfeições. Nós precisamos nos conhecer quando nós já temos aquisições morais. E são as aquisições morais que vão iluminar os porões escuros da nossa personalidade doentia e sombria. Então, o espírito que não tem construções morais, ele pensa se conhecer, mas ele só intelectualiza, ele não se conhece. Só vamos nos conhecer quando algo do bem iluminar para que nos percebamos. E terceiro momento, então, confessai-vos, conheça-te a ti mesmo, e Jesus, que proclama a primeira palavra em público na sua missão, arrependei-vos. Sem esse estado de nos evidenciarmos uns aos outros, de nos conhecermos com o facho do bem que já nos pertence, nós não chegaremos ao arrependimento que vai gerar o ajuste com a lei e a ação reparadora, que é necessário para nós sairmos desse sofrimento crônico que nos enredamos. Então vamos refletir sobre isso. Quando o Evangelho nos traz a respeito da melancolia, nós vamos observar uma frase muito importante. Crede-me, resistir com energia a essas impressões que enfraquecem em vós a vontade. Toda vez que nós nos encontramos tristes, a vontade fica enfraquecida. Então, um pouquinho grande isso. Toda vez que a gente sente que a nossa vontade está comprometida, alguma coisa de grave está acontecendo em nosso íntimo. E a tristeza é algo que é capaz de temporariamente enfraquecer a vontade. E o que acontece quando a nossa vontade fica enfraquecida? Provavelmente a vontade de alguém vai nos conduzir. E essa vontade depende, evidentemente, da nossa sintonia. Então, às vezes, nós nos entristecemos, momentaneamente a vontade enfraquece, mas temos uma sintonia excelente e os bons espíritos nos dirigem até que a gente se recupere, porque momentaneamente isso nos acontece, nos amparam. E às vezes a nossa vontade fica enfraquecida e não tendo uma boa sintonia, outros espíritos nos dirigem. E nós vamos permanecendo cada vez mais num tempo maior nesse estado de tristeza. Isso é muito importante de nós compreendermos, porque uma tristeza que dura 1 hora, ela tem um quantum de vibração. Uma tristeza que dura 1 mês, 1 ano ou uma vida, já tem outro quantum de vibração associado a nós. Então, todos nós sabemos que se nós nos entristecemos, nos ligamos aos tristes. Se nós nos alegramos, nos ligamos aos alegres.
porque a lei da sintonia, ela é irrevogável. Então, quando Emmanuel tem uma frase interessante que ele diz assim, quando um barco está navegando, ele vai numa direção. E essa direção, ela não é determinada pelo vento. Ela é determinada por quem está manejando o barco. Porque se nós deixarmos o barco ao sabor do vento, provavelmente não vai chegar a lugar nenhum. Porque o vento muda toda hora. Então, ele explica para nós que na nossa vida, o leme do barco, o manejador do barco é a vontade. Então, pela vontade, nós apontamos uma direção e seguimos. Então, alguém que está manejando um barco, entra em Santos, quer ir de barco até Fortaleza. Ele conta com o vento, mas não é o vento que determina. Ele conta com as forças da natureza, mas não são as forças da natureza que determinam a direção. E quando nós nos encontramos tristes, o que a gente faz? Larga o leme. A tristeza dá essa propriedade. Por quê? O triste não tem vontade. Ele está temporariamente com a vontade enfraquecida. E qual que é a importância de nós compreendermos isso? Nunca, jamais, em tempo algum, sobre nenhuma condição, nenhum de nós está perdido. Olha que interessante isso. Ninguém está perdido. Às vezes a gente olha para uma pessoa, para um espírito, que está no mundo das drogas e fala, nossa, ele está perdido. Às vezes a gente olha para uma pessoa que está no materialismo extremo e nós dizemos assim, ele está perdido. Ou na tristeza, ou na obsessão, a gente costuma dizer isso. Mas quem está perdido aos olhos de Deus? Deus não tem olho, né, gente? A gente diz olho no sentido figurativo, não é humano. Mas quem está perdido diante de Deus? Imagina se Deus pode perder alguma das suas criaturas. Se ele perdesse, não seria Deus. Então, nenhum peixe no oceano está perdido, que dirá nós, seres humanos. Então, nenhum de nós está perdido. Com certeza não está. Porque Deus, com seus prepostos, com os espíritos amorosos, que são seus mensageiros, cuidam de nós. Mas o espírito que não está sobre o comando de Deus de maneira consciente, o espírito que não se vinculou a Deus de maneira consciente, embora ele não esteja perdido, ele não tem a menor noção para onde ele está indo. O que mesmo será dele? Ele não tem a menor noção. Então, o espírito que está mergulhado nessas condições que nós estamos falando, ele está sobre o amparo de Deus. Deus vai guiá-lo, mas ele não sabe para onde ele está indo, nem o que vai acontecer com ele. E o que é mais grave, quando nós não temos essas vinculações com Deus, é que não temos a menor chance, não há nenhuma
possibilidade de nós sabermos quem somos. E por que que quando nós nos desvinculamos de Deus, e vincular a Deus não é, né, gente, dizer assim, eu acredito em Deus, eu creio, isso, né, isso é uma infantilidade. É que nem um bebezinho falando, juntando as mãozinhas e falando Papai do Céu. Ele nem sabe o que ele está falando, né? Então, vincular a Deus não é dizer que acredita em Deus, de jeito nenhum. E quando o espírito não se vincula a Deus, e ele não tem nenhuma condição de saber para onde ele está indo, e muito menos quem ele é. E nessa condição, o processo evolutivo é muito lento. E por que que ele não tem nenhuma possibilidade de saber quem ele é? Porque nessa condição, afastado de Deus, o espírito, ele se torna o efeito do efeito. Vamos entender muito bem o que é isso, o efeito dos efeitos. É muito complexo o que a gente está falando. Mas é muito mesmo, muito complexo. Se Deus é a causa, nós somos o efeito. Sem sombra de dúvida. Mas o efeito desconectado da causa é efeito do efeito. Ou seja, é só efeito. E o efeito junto da causa é causa e efeito. Então, quando nós estamos fixados no efeito do efeito, não chegamos a lugar nenhum. Vou dar um exemplo assim, bem simplesinho para a gente entender. Bem simplesinho mesmo. Estamos todos aqui e tem uma lâmpada ligada. E aí eu pergunto, aí a lâmpada desliga. E aí eu falo assim, Célia, a lâmpada desligou. É o disjuntor. Aí ela vai lá e vê que o disjuntor não desligou. Mas com preguiça, que ela pode ser tomada num momento, ela pode falar assim, ah não, é o disjuntor sim, vamos chamar um eletricista, porque não caiu aqui, mas é o disjuntor. É o disjuntor. E aí, ela fica convencida que a luz apagou porque teve um problema no disjuntor. O que ela conhece a respeito da causa da luz ter caída? Nada. Mas se ela for mais interessada e ver que o disjuntor não está com problema, ela vai até no transformador ali e dá uma olhada e fala, nossa, a banana caiu. Que é um sistema que mantém funcionando. Aí ela olha para cima, não caiu a banana não. Bom, então não é nem o disjuntor, nem o que está aqui no poste, deve ser um problema lá em Jurucê. Chega lá, está tudo apagado. Bom, a causa está mais longe. Aí liga para Ribeirão, apagou aqui também. Alguém liga para São Paulo, apagou aqui também. Aí descobre que a causa está lá em Itaipu. O que significa isso? A causa está a 2.000 quilômetros daqui. Então, é muito importante nós entendermos isso. Quando o espírito está no materialismo absoluto, ele é efeito do efeito. Ele está nisso, ele não tem chance nenhuma, é zero, de saber quem ele é, do mal que ele pode fazer para ele, do bem que ele pode fazer para ele, das potencialidades que ele trouxe, daquilo que ele pode expandir. Por quê? Porque ele não quer saber da causa. Não tem interesse. E não sabendo da causa,
não vai compreender o efeito, que é ele mesmo. Ele fica no efeito do efeito. Então, doeu o joelho? O problema é o joelho. Mas o problema é o joelho? O problema não é o joelho, gente. O problema não é o joelho. Por favor, o problema não é o joelho. E assim sucessivamente. Então, o espírito, quando ele se distancia, ele é verdadeiramente um barco à deriva. O vento leva ele para cá, ele bate nas pedras, borracha lá, aí põe para consertar o barco, volta para a água, fica lá no oceano um tempão, cai o casco no fundo, tira do fundo e tal, e vai para onde? Para lugar nenhum. E nós vamos ficando assim até que, percebendo a causa e compreendendo cada vez a nós mesmos, porque quando nós estudamos os atributos de Deus, a gente estuda Deus para entender a gente. É para isso que a gente estuda Deus. A gente não estuda Deus para ver se Deus muda. Porque a gente estuda o rio para ver se a gente muda o rio de lugar. A gente estuda os elementos da natureza para ver se a gente aproveita melhor os elementos da natureza. Agora, quando nós estudamos Deus, o estudo sobre o Pai é só para a gente entender a gente mesmo. Quem não estuda sobre Deus não sabe nada sobre si. Então, esse passar das horas, dos dias, com nada, com atenção em coisa alguma, que nos engrandeça, nos deixa à deriva de nós mesmos, todo o tempo todo. Alimentar o campo mental diariamente de algo a mais, né? Então, quando a gente fala assim, olha, vontade e desejo são coisas absurdamente diferentes. Tanto uma coisa quanto outra emana de nós. Mas se eu não sei nem o que é isso, como que eu vou usar? Como que eu vou me apoderar da minha existência para usar as ferramentas que estão ao meu dispor? Se eu penso que sol, lua, oceano, solo, planta, é tudo a mesma coisa, não tem diferença nenhuma entre essas coisas, como vamos aproveitar? Então, nós estamos no momento de olhar para nós mesmos e não mais admitir certas vibrações que nós criamos para nós mesmos. Não admitir. Para que possamos seguir o nosso caminho de uma forma mais equilibrada. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de te sentir a presença, Senhor. Ampara-nos, fortalece-nos. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença constante, pelo seu amor que nos invade, nos sustenta, nos ampara.
que nós sejamos filhos dedicados ao bem, que nós que ainda nos encontramos na terra, possamos, Senhor, construir a nós mesmos com os valores imorredouros, que nós possamos fazer de nós mesmos espíritos lúcidos, estudiosos, obedientes, harmonizados com a nossa família, com os nossos amigos, com as leis divinas. Que sejamos nós aqueles espíritos prontamente a aceitar a sua vontade, Deus nosso Pai. Aonde quer que nós nos encontremos, que possamos ser espíritos operosos no bem e na verdade. Que os nossos dias na terra, Senhor, possam ser dias luminosos. Que possamos ser caridosos, enxergar aonde a dor existe e socorrer nossos irmãos. Confiantes no seu amor e na sua misericórdia, Senhor, te rogamos que nesta manhã gloriosa da nossa vida, os nossos irmãos tão queridos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, possam ser amparados, socorridos, visitados por esta equipe socorrista, que nos conhece pelo nome, que nos busca para nos auxiliar. E rogamos a Ismael, este espírito que o Senhor elegeu para cuidar de todos nós brasileiros, que ele nos incentive para que possamos estar no trabalho, para que possamos aprender cada vez mais para servir melhor e com isso colaborar para que esta terra, terra do Cruzeiro, seja a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.